Oi, gente, tudo bom com vocês? Primeiramente, eu queria me desculpar por ter atrasado essa aula, porque eu tive alguns problemas técnicos. Eu fiquei alguns dias sem internet aqui em casa. Eu tava em Sobral, aí vim pra Fortaleza. Aí aqui em Fortaleza tava sem internet, aí eu tive que ir pra casa de uma pessoa que tivesse internet. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, né? A aula de hoje é a aula 10 de Matemática 3 e a gente vai conversar um pouquinho sobre prisma, paralelepípedo e cubo, tá certo? Antes de mais nada, o paralelepípedo e o cubo são tipos de prismas, tá certo? E o que é um prisma? Prisma nada mais é do que um poliedro convexo com pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes. Faces opostas, paralelas, como assim? Nunca vão se encontrar. Se a gente esticar aquelas faces em dimensões infinitas, elas nunca que vão se interceptar, porque elas são paralelas. E congruentes, elas são iguais, certo? E de uma forma mais técnica, digamos assim, como é que eu posso explicar isso para vocês? O que é um prisma, né? Eu vou ter aqui, nessa figura que eu tô mostrando, roxinha com laranja, um plano, certo? Eu vou ter um plano e uma reta concorrente. Como assim? Ela vai ser uma reta que vai interceptar, que vai tocar o plano apenas uma vez, certo? Essa reta R. E eu vou ter um polígono que tá paralelo, que está oposto ao plano. Todas as retas que eu interceptar, que sejam paralelas a R, que encostem no polígono e encostem no plano também, se eu juntar todas essas retas, elas vão formar uma figura que a gente vai chamar de prisma. Deu um branco agora de prisma, tá certo? Então, a gente tem que se atentar a isso, essas faces opostas, paralelas e congruentes. Nesses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, ó, essa primeira figura é um prisma? É, porque eu tenho duas faces, essa parte de cima e a basezinha, que são opostas, paralelas, não vão se encontrar, e congruentes, são iguais, certo? Essa segunda imagem aqui, laranjinha, é um prisma? É, porque eu tenho essas duas faces quadrangulares, podem ser essas duas retangulares também, que não se encontram, ou seja, são opostas, paralelas e congruentes, iguais, certo? Essa terceira imagem aqui, a pirâmide, é um prisma? Não, porque eu não tenho faces opostas, paralelas e congruentes. Você pode dizer, mas as laterais da pirâmide, elas são congruentes, elas são iguais, mas elas não são paralelas. Podem até ser opostas, né? Se for aqui no caso a pirâmide de base quadrada, né? Uma pirâmide quadrangular. Ela pode até ter faces opostas aqui, ó, vamos dizer essa parte da frente com a parte que tá lá atrás, mas não são paralelas, certo? Porque elas se encontram aqui bem na extremidade do vértice, bem nesse ápicezinho aqui da pirâmide. Então a pirâmide não é um prisma. E aqui, um cubo é um prisma? Porque ele vai ter as faces opostas, pelo menos um par, tem que ter um parzinho ali. Um par de faces opostas, tá aqui, vamos dizer que vai ser essa da frente com a outra lá de trás. Paralelas? Sim, não se encontram, né? Então são paralelas. Congruentes? São iguais? Sim. Então isso aqui a gente pode dizer que é um prisma também. E em todo prisma a gente vai ter os seus componentes, que são na verdade bem simples. São as bases, né, que vão ser os polígonos paralelos e congruentes. Inclusive, são as bases que vão dar o nome daquele prisma, como a gente vai ver já já. E os polígonos são aquelas figuras de lados iguais, né, que a gente já conversou sobre isso. Então, aquelas figuras que tiverem os seus polígonos, as suas formas paralelas, ou seja, não se encontram, e congruentes, ou seja, iguais, a gente vai chamar de bases. Faces laterais vão ser todas aquelas faces que não são as bases. São as outras faces do prisma, diferentes das bases. As faces laterais de um prisma são paralelogramas, ou seja, também são figuras paralelas, tá certo? Vértices vão ser aqueles pontozinhos de encontro entre as arestas, entre as linhazinhas, onde uma linha se encontrar com o outro, e formar essa coisinha mais pontuda, a gente vai chamar de vértice. Nada que vocês já não saibam, né? As arestas também são os pontos de encontro entre as faces.
certo? A gente vai ter as arestas da base, que são as linhas que vão formar a figura da base, e nós vamos ter as arestas laterais, que são as arestas que vão compor as faces laterais, que vão surgir, digamos assim, é o ponto de encontro entre as faces laterais, tá certo? E a diagonal, o que é a diagonal? É qualquer segmento com extremidades em 2 vértices não pertencentes a uma mesma face. Ou seja, se eu tiver faces opostas, pegar um vértice da base, digamos assim, e quiser puxar uma linhazinha desse vértice até o vértice oposto lá em cima, que não pertence à base, pertence à parte de cima, a uma das faces laterais, digamos assim, a gente chama isso de diagonal, tá certo? Nomenclatura e classificação. Como eu disse para vocês, o nome do prisma vai depender dos lados, da quantidade de lados que sua base vai ter. Vai depender do polígono que vai formar aquelas bases, certo? Se a base for um triângulo, eu vou dizer que é um prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, eu vou dizer que é um prisma quadrangular. Se for pentágonos, eu vou dizer que é um prisma pentagonal. Se for um hexágono, eu vou dizer que é um prisma hexagonal. E é importante, às vezes, a gente saber isso. Inclusive, tem uma questão que eu vou resolver com vocês, em que é importante a gente saber identificar a base, para que a gente saiba depois ver qual é a altura. Porque, às vezes, você pode ter que um prisma é de base, sei lá, vamos dizer que ele tem uma base pentagonal, mas ele tá virado, tipo, tombado assim, de lado da figura. Às vezes você pode se confundir, mas qual é a base, o que é a altura, o que é que isso faz parte no cálculo que eu tenho que fazer. E é importante, então a gente tem que se atentar nisso. O nome vai depender da base. Se tá me dizendo que eu tenho um prisma triangular, mas ele tá tombado, tá virado assim, de forma que a parte que tá encostando no chão não é um triângulo. Você pode se confundir, pode ser que a parte que tá encostando no chão, sei lá, seja um retângulo, não sei, seja um retângulo, você pode achar que aquilo ali é a base, mas não vai ser o triângulo, porque ele é um prisma triangular, tá certo? E lembrando também que as bases são justamente os polígonos paralelos e congruentes. Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse exemplo aqui que eu tenho desse hexágono, desse prisma hexagonal, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem 6 lados do seu polígono das bases, né? Se esse prisma aqui tiver tombado de lado, de forma que esse retângulo esteja no chão, você pode se confundir, esse retângulo azulzinho aqui da imagem, você pode se confundir achando que esse retângulo é a base, mas não é. A base vai ser esse hexágono aqui. A figura só vai estar virada. Isso é muito importante pra gente na hora de fazer algumas contas, tá certo? E a classificação, a gente vai ter prisma reto e prisma oblíquo. Nada mais é do que a posição que ele vai estar, tipo, se ele vai estar tortinho ou não. Se ele estiver reto, se ele formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com o chão, né, com o plano, a gente vai dizer que ele é um prisma reto. Se ele estiver caidinho, a gente vai dizer que ele é um prisma oblíquo, apenas, tá certo? Agora, os tipos de prismas. Existem vários tipos de prismas, certo? Mas aqui, especificamente, a gente vai falar do paralelepípedo e do cubo. O paralelepípedo nada mais é do que um prisma que tem 6 faces retangulares, certo? A gente chama de paralelepípedo. Aqui, no caso, é um paralelepípedo retângulo. A área total, a gente vai somar a área de cada face. Na apostila, tem fórmulazinha e tudo mais, mas eu não queria que vocês se segurassem essas fórmulas, sabe? É só a gente ir pela lógica. A área total vai ser tudo aquilo que reveste. Digamos assim, eu tenho esse paralelepípedo, certo? E eu quero, vamos dizer que seja uma caixa, eu quero embrulhar essa caixa com papel presente. Qual a quantidade de papel presente, qual a área do papel presente que eu vou precisar para conseguir embrulhar esse paralelepípedo todinho sem sobrar nada de papel presente? É isso que eu estou perguntando quando eu falo de área total. Quanto é que vale cada partezinha dessa? Quanto é que vale essa parte todinha do paralelepípedo quando eu planifico ele? E
como é que a gente faz isso? A gente calcula cada área separadamente. Sendo que a gente tem que notar uma coisa também para ganhar tempo. Vocês concordam comigo que no paralelepípedo eu vou ter faces opostas e iguais, na verdade? Eu vou ter essa parte aqui da frente, que é igual a de trás, a de cima, que é igual a de baixo, e essa aqui da direita, que é igual à esquerda, certo? Se eu calcular quanto equivale a área desse retângulo aqui na frente, do paralelepípedo retângulo, eu não vou precisar calcular mais lá de trás, porque são iguais, na verdade. Então, é só eu calcular essa da frente e multiplicar por 2. A mesma coisa se eu conseguir calcular essa parte de baixo aqui, ó. É só eu saber quanto é multiplicado por 2, que aí eu já vou descobrir quanto é essa de baixo e essa de cima. A mesma coisa essa lateral aqui. Se eu descobrir essa lateralzinha assim, aqui do retângulo, não preciso mais calcular do seu oposto, porque ele é igual, certo? É só multiplicar por 2. Então, é só calcular cada uma dessas faces, não são 6? Eu calculo 3 e divido e multiplico por 2. Sabendo sempre que aquela face vai ter um lado igual a ela, entendeu? Só pra gente não perder tempo. Que é isso basicamente que diz a formulazinha que tá na apostila. O volume de um paralelepípedo é basicamente o volume de tudo que é prisma, né? Que é a área da base vezes a altura, sendo que às vezes a gente precisa se atentar para descobrir a altura do prisma e tudo mais. E a diagonal, como a gente falou, como é que calcula? Na apostila tem meio que demonstrando, porque você vai saber identificar alguns triângulos e vai fazer por Pitágoras, vai chegar a essa formulazinha aqui, mas eu acho que não tem necessidade da gente demonstrar, né? Às vezes pode ser que você esqueça, né, essa forma. Não tem problema, é só você, por lógica, olhar lá o que é que ele tá te pedindo e você vai notar que dá pra gente usar Pitágoras, certo? Gente, desculpa, é que eu tô em Fortaleza, né? Aí tem muito barulho de carro passando e como isso acontecendo, mas enfim, vai dar certo, certo? Então, para calcular a diagonal do paralelepípedo, especificamente, como é? É você tirar a raiz quadrada das medidas, da soma das medidas do paralelepípedo elevado ao quadrado. Por exemplo, eu não vou ter aqui, ó, o comprimento, a profundidade, comprimento, largura, pronto. O comprimento, não, a largura, o comprimento e a altura. Eu vou ter 3 medidas, né? No paralelepípedo vamos chamar de A, B e C. Sempre vão ser 3 medidas, certo? Que vai ser essa parte da frente, a profundidade e a altura. Eu vou pegar cada uma dessas medidas, elevar ao quadrado, somar, e desse resultado eu vou tirar a raiz, que vai ser a diagonal do paralelepípedo, tá certo? O cubo aqui também eu só fiz tirar print da apostila escaneada. E, assim, é basicamente a mesma coisa. Assim, mesma coisa, aspas, né? Como se fosse um paralelepípedo, sendo que ele tem todas as faces iguais a quadrados, né? Ou seja, tudo igual. A área da base do cubo vai ser a área daquele quadrado, vai ser A ao quadrado. A área total do cubo vai ser a gente pegar a área da base, digamos assim, e multiplicar por 6, porque cada lado, né, igual 6 vezes ali, que a gente tá contando. O volume do cubo também vai ser a área da base vezes a altura, mas a área da base não é A vezes A, e a altura também é igual a A, então vai ser A ao cubo. A área da base vezes a altura, mesma coisa. Diagonal do paralelepípedo, né, é isso que a gente acabou de ver, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas no cubo especificamente, A vai ser igual a B, que vai ser igual a C. Todas as medidas vão ser igual a A, porque é um cubo, né? Ele vai ter dimensões completamente congruentes, iguais. São faces iguais, ângulos iguais, tudo igual, é um cubo. Então, é só a gente substituir o B ao quadrado e C ao quadrado por A ao quadrado, que vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Gente, eu tô nessa última linha aqui, pra quem estiver perdido aí. Então, A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, 3A ao quadrado. Aqui, a gente vê que o A tá ao quadrado, então a gente pode tirar, cortar com um 2 aqui da raiz, botar o A pra fora, né? Então, a gente descobre que a diagonal do cubo é a dimensão dele, né, da aresta, o valor da aresta, a raiz de 3, vezes raiz de 3, tá certo? Aí, esse princípio de Cavalieri, eu achei interessante só pra vocês se manterem atentos em alguma prova, tipo assim, alguma questão que possa vir a cair, que ele tá basicamente falando que se eu tiver... eu tenho 2 sólidos, P1 e P2, certo? Olhando assim, você nota que eles são diferentes. O P1 tá mais tortinho, o P2 ele tá mais reto, certo?
E ambos os sólidos estão fincados, digamos assim, estão apoiados no plano alfa. As bases deles se encontram no plano alfa, certo? Se eu pegar um outro plano, o plano beta, e cortar esses sólidos, se eu interceptar esses sólidos com o plano beta, bem assim, ó, de modo a formar essa parte S1, formar essa parte S2, que são as áreas que estão em contato com o plano beta, né? Se S1 for igual a S2, eu posso te garantir que o sólido P1 e P2 têm volumes iguais, certo? É esse o princípio de Cavalieri. Peguei outro plano, aquelas áreas que estão interceptando o plano naqueles sólidos, se essas áreas forem iguais, S1 é igual a S2, eu posso te garantir que os volumes dos sólidos P1 e o volume do sólido P2, eles são iguais, tá certo? Aí o volume de um prisma, como eu falei, nada mais é do que a área da base vezes a altura. Aqui ele só aplicou o princípio de Cavalieri porque ele está falando que ele tem um paralelepípedo retângulo e um prisma, certo? Você vê que, olhando assim, são diferentes, né? Tem formas diferentes, tem dimensões diferentes. Mas já que eu peguei esse plano beta, interceptei aqui no paralelepípedo e interceptei no prisma também, ele tá me dizendo que essa areazinha aqui do paralelepípedo que interceptou beta é igual a essa areazinha aqui do prisma que interceptou beta também. Se são iguais, eu tô dizendo que eles têm o mesmo volume. Então, é isso. É só isso que ele tá dizendo, que ele tem o mesmo volume e que, assim, a gente percebe que o que importa é a altura. Não importa se tá inclinado para a direita, para a esquerda, muito ou menos, o que importa é a altura que aquele sólido vai ter em relação ao chão e a área da base. E é assim que a gente calcula o volume de um prisma, tá certo? E agora a gente vai resolver alguns exercícios. Todos são propostos, certo? E eu peguei aqui alguns que eu achei mais interessantes. Desculpa. Proposto 1. Observe o bloco retangular da figura 1. De vidro totalmente fechado com água dentro. Aí a gente tem esse paralelepípedo, né, na figura 1 e o paralelepípedo também na figura 2. Virando, como mostra a figura 2, podemos afirmar que o valor de x é... Gente, é uma continha bem fácil até, porque ele tá me dizendo que ele tem esse bloco de vidro retangular, né, da figura 1. Ele pegou esse bloco de vidro, levantou, bufo, e deixou ele de pé, certo? Ele tá me perguntando, agora que eu virei esse bloco de pé, quanto é que vale esse xzinho da figura 2? E como é que a gente resolve isso? A gente vai calcular o volume. Porque vocês concordam comigo que ele podia colocar esse bloco de cabeça para baixo, pendurado, dando cambalhota, que se ele tiver, enfim, vedado e tudo mais, o volume dele não vai mudar. Então, o que é que essas duas figuras têm em comum? O volume. As dimensões também, né? Mas ele tá me perguntando qual é a altura que vai ficar desse líquidozinho. Ele não tá me perguntando qual é a altura que vai ficar desse líquidozinho, ele tá me perguntando esse xzinho, a altura desse líquido vai ser 40 menos x, né? E é isso que a gente vai fazer, a gente vai calcular o volume da figura 1. Nesse volume, já que é o mesmo, a gente vai aplicar esse volume na figura 2 e a partir desse volume descobrir os componentes que estão faltando, tá certo? Como é que a gente calcula o volume de um prisma? Acabei de falar pra vocês, é a área da base vezes a altura. A área da base, nessa figura 1, a gente vê que a base é o quê? Tem 40 centímetros por 10 centímetros. Qual é a área disso daqui? 40 vezes 10. Vezes a altura, que aqui a gente vê que não é 20, vocês têm que prestar atenção nisso. Não é 20. 20 é a altura do líquido todo. Ou 20 é a altura da figura toda. Ele tá me perguntando, ele tá me dizendo que o volume dessa água que tá aqui dentro, a gente calcula a base vezes a altura desse blocozinho de água. E qual a altura desse blocozinho de água? Porque, presta atenção, se eu calculasse 40 vezes 10 vezes 20, eu estaria calculando o volume completo do sólido. Mas não é isso que eu tenho em comum, certo? O que eu tenho em comum aqui é o volume da água que está dentro. Porque é esse volumezinho que vai mudar de altura da figura 1 para a figura 2, não é verdade? Então, eu tenho que calcular quanto é a altura dessa águazinha que está aqui dentro, que nada mais é do que 20
menos 6. Vocês concordam comigo? 20 é o total. 6 é a área que está vazia, que está seca. Se eu pegar 20 menos 6, eu descubro a altura da coluna de água, né? Então, a área da base vezes a altura. A área da base, 40 vezes 10 vezes a altura, 20 menos 6. 40 vezes 10 eu tenho que é igual a 400 e 20 menos 6 é igual a 14. 400 vezes 14 é igual a 5.600 centímetros cúbicos. Eu descobri que 5.600 centímetros cúbicos é o valor dessa quantidade, é o volume dessa água que está aqui dentro, tá certo? Essa água, quando eu pegar e virar a figura, ela vai virar também, porque ele vai se adaptar ao meio que está ali dentro, né, a água. Mas o volume continua o mesmo. E eu aqui não vai mudar a forma que eu calculo o volume dessa água. Ainda vai ser a área da base vezes a altura. Mas vocês concordam comigo que a altura dessa coluna de água mudou? Era 20 menos 6, agora é 40 menos esse x, que eu não sei quanto é. Que é isso que a gente vai descobrir. Mas a gente já não tem um volume, então a gente aplica. O volume é igual à área da base vezes a altura. Volume, a gente não acabou de descobrir que é 5.600, é igual à área da base. A área da base é aqui, ó, onde a figura está se apoiando. Qual é a base? É esse 20 centímetros vezes 10. A área da base. Vezes a altura. Qual é a altura desse líquidozinho que eu estou calculando o volume? É 40, que é o todo, menos a parte que está vazia, x centímetros, na verdade. Então, a gente coloca aqui 20 vezes 10, a base, né, vezes a altura, que é 40 menos x. 20 vezes 10, a gente sabe que é 200. Dá para cortar o zerozinho aqui do 200 com o zerozinho do 5.600. Passar dividindo direto. 5.600 dividido por 200 vai dar 28. É igual a 40 menos x, que é a altura. 40 menos x, passando o x para a esquerda vai passar positivo, né? E o 28 para a direita vai passar subtraindo. Então, 40 menos 28 igual a 12 centímetros. A gente descobre que esse xzinho, que ele está me perguntando quanto é, vale 12 centímetros, item A. Então, assim, se ele estivesse me perguntando qual é a altura do líquido na figura 2, eu faria 40 menos 12. Mas não é isso que ele está me perguntando. Ele está me perguntando esse x aí, que é a parte vazia. Então, é quanto? 12 centímetros, item A. Tá certo? Proposto 5. Uma caixa de embalagens dos Correios em formato de paralelepípedo. É bem difícil falar, né? De paralelepípedo retângulo foi utilizada pelo partido A para envio de materiais de campanha. Gente, peraí. Acho que eu perdi. Não, deu certo. Para envio de materiais de campanha, cartazes, santinhos, etc., nas últimas eleições. Aí tá aqui a caixa, e quando você planifica, né, essa caixa, você tem essa figura aqui, certo? A função S de x, que representa a área da folha de papelão retangular, utilizada para a construção da caixa, conforme a planificação dada na figura anterior, é... Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu nunca gostei muito de questão de função, sabe? Essas coisas de função de segundo grau, não sei do que, e tem a parábola, e tem ponto máximo, e tem ponto mínimo, e tem não sei o que. Sempre, não sei, eu sempre tive uma dificuldadezinha, né? Mas, quando eu olho essas questões em que ele te dá, tipo assim, a figura e te dá a função, eu não me desesperava porque eu fazia por tentativa. Que eu acho a maneira mais fácil, que não é para você ficar surtando com fórmula e pensar em isso, daquilo, em isolar o A, depois o B, depois o C e substituir na fórmula. Então, o que é que eu achei a forma mais fácil de fazer? A gente vai considerar, ele tá dizendo que a função S de x é a área da folha de papelão retangular utilizada para a construção da caixa, essa folhinha aqui. Uma coisa que eu tava errando quando eu fui resolver essa questão é que eu tava calculando a área disso daqui já recortada, ou seja, eu estava calculando essa figura já pronta para que quando eu fosse montar a caixa, formasse a caixa, entendeu? Mas não é isso que ele está me perguntando, ele está dizendo que é a área da folha toda, antes de eu fazer os recortes, entendeu? Então, essa folha retangular, que depois eu vou recortar nos cantos certos, para quando eu for fechar, se encaixar e formar essa caixa, entendeu? Então, ele está perguntando a folha toda. E ele está me dizendo que eu tenho uma função de x. X é um número qualquer. Então, o que é que eu acho mais fácil? A gente vai descobrir
quanto vale a área da folha de papelão, se baseando na figura que ele está dando, a gente atribuindo um valor x, um valor qualquer a x. Aí depois, usando esse mesmo valor de x, a gente vai substituir item por item e vai ver qual área bate com a que a gente calculou, tá certo? Pode parecer trabalhoso, mas é bem rapidinho, vou mostrar para vocês. Ó. Primeiro a gente vai verificar a área na figura, considerando que x é igual a 1, que é o mais fácil, né? Tipo, x é igual a 1. Aí a gente vai calcular a área disso daqui, desse retângulo. Como é que a gente calcula isso? Só substituindo, x é igual a 1, x é igual a 1. A área não vai ser essa basezinha vezes a altura. A base eu já tenho que é 180 mais 2x, porque tem o x desse lado esquerdo e o x desse lado direito. 180, a gente não falou que o x é igual a 1, então 181, 182. A gente descobriu que a base é 182, certo? Essa alturazinha a gente vai ter que é x mais 135 mais x. E esse pedacinho que tá faltando aqui embaixo, ó, dessa altura, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que é igual a 135 também. Porque quando a gente fechar, quando tiver os devidos recortes e for fechar essa caixa, essa partezinha aqui de baixo, esse retângulozinho, que tem uma altura abaixo desse x, vai ficar bem em cima, vai ser, digamos, uma das bases dessa caixa. Ou seja, tem que ter a mesma medida da basezinha de baixo, como se fosse o chão e o teto. Não tem que ter o mesmo comprimento para eles terem arestas que vão fechar aquela caixa? Então, aqui vai valer 135 também. Ou seja, o total vai ser x mais 135 mais x mais 135. X eu não disse que é igual a 1, então vai ser 1 mais 135 mais 1 mais 135. 135 mais 135, 270. Mais 1, 271, mais 1, 272. Ou seja, descobrir a base vale 182 e a altura vale 272. Qual vai ser a área disso daqui? Eu vou multiplicar, né? Eu vou multiplicar essa basezinha, 180 mais x, vezes essa alturazinha aqui, ó, que é o que a gente tá vendo no lateral, aqui do lado direito. Não sei se dá pra ver a setazinha do mouse, mas enfim. X, 135 mais x, mais 135. Aí, multiplicando isso daqui, 182 vezes 272, eu descubro que se o x for igual a 1, a área da minha folha de papelão vai ser igual a 49.504, certo? Eu já tenho o x e eu já tenho a área. Então, eu tenho que descobrir qual função corresponde a esses valores. Se x for igual a 1, eu vou só substituir. Vamos começar pelo item A. Se x for igual a 1, quanto é que vai valer a minha área na função? O item A, vamos ver o item A primeiro. S de x é igual a 4x ao quadrado mais 900x mais 48.600. Se x for igual a 1, eu vou só substituir 4 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 1, mais 900 vezes 1, que é igual a 900, mais 48.600. 4 mais 900 mais 48.600. Isso vai dar igual ao quê? Vocês somando, 49.504. O x, aplicando tanto na figura quanto nessa função, se eu disser que o x é igual a 1, na figura vai dar que a minha área é igual a 49.504. Na função vai dar que a minha área é igual a 49.504 também. Então, eu descubro que o item A é que tem a função correspondente à área da folha de papelão em função desse x, na verdade. A sorte aqui é que foi no item A, mas às vezes você vai precisar, tipo, item por item, mas ainda assim, eu acho que é um trabalho, é um trabalhinho mais seguro, digamos assim, mais rápido, se você, tipo, der um branco, entendeu? De, não sei como resolve isso, tá misturando função com geometria, não sei o quê, mas dá certo. E é o item A, tá certo? Proposto 6, esse aqui é bem facinho. A figura a seguir representa a planificação de um sólido. O volume deste sólido é... Gente, aqui, por isso que é importante que eu estava dizendo, você ter essa noção do que são as bases, certo? Eu tenho um sólido, que ele está planificado, ou seja, na verdade ele é 3D, é uma figura assim, tipo espacial, que eu fiz recortes e abri os componentes dessa figura de forma que ele ficasse no plano só, os componentes ficassem no plano só. Eu recortei, assim, as partes, tipo, recortáveis, separei as figuras e abri. Pronto, espalhei.
sem deixar de separar a figura, claro. De forma que, se eu quiser, é só juntar e formar de novo aquela figura. Aqui nós temos um prisma. Como é que eu vou saber o que é a base, o que é que não é? Você tem que ter essa visão espacial. Se eu juntar essa figura, eu vou ter que ter duas figuras, eu tenho que ter duas formas paralelas, congruentes. Paralelas, que não vão se encontrar, opostas e congruentes, ou seja, iguais. A isso eu vou chamar do quê? Vou chamar que são as bases do meu prisma. Aqui, logo de cara, a gente percebe que a base vai ser o quê? Esse triângulo equilátero, não é verdade? Porque eu tenho a parte de baixo e eu tenho a parte de cima. Vão ser as figuras opostas, paralelas, não vão se encontrar, congruentes, iguais, não é verdade? Ah, mas por que não pode ser esse retângulo? Porque se eu imaginar fechando a figura, eu não vou ter dois retângulos exatamente opostos, de forma que eles nunca se encontrem, digamos assim, opostos, congruentes, de forma que nunca se encontrem. Eles estão se encontrando aqui, ó, nessa partezinha onde eu estou juntando as suas laterais. Então, a gente percebe que os opostos vão ser os triângulos. A gente tem um galo cantando. Uma galinha. Enfim. Mas, enfim, a gente descobre que as bases vão ser os triângulos equiláteros, certo? Então, é só a gente calcular a área da base vezes a altura. A altura vai ser essa medidazinha aqui, ó, 4 raiz de 3, certo? Volume, a área da base vezes a altura. A área da base vai ser a área do triângulo equilátero, como eu acabei de falar pra vocês, que a gente calcula como L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. O L a gente descobre que é 5, né? O volume, ó, a medida do lado desse triângulo, não é 5? 5 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Vamos deixar desse jeito. E a altura é 4 raiz de 3. Então, eu vou só calcular uma coisa pela outra. A gente descobriu que a área da base é esse 5 ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, vezes a altura. Ou seja, 5 ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, vezes 4 raiz de 3. A gente vai cortar esse 4 que está dividindo aqui embaixo, né, com esse 4 aqui de cima. Aí fica 5 ao quadrado raiz de 3, vezes raiz de 3. Quando eu tenho duas raízes que tem os mesmos numerozinhos dentro e estão se multiplicando, eu tiro a raiz, na verdade. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz de 9 é igual a 3. Então, é só tirar a raiz. Aí fica 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Que é o item B, que está medindo o volume desse sólido. Tá certo? Proposto 8. Gente, acho que só tem mais esse mais um, então rapidinho. Proposto 8. É da UNB. Na figura abaixo, à esquerda, representa-se um reservatório de altura H e base retangular de 2 metros de largura e 3 metros de comprimento. E à direita representa-se uma das paredes frontais. Na verdade, aqui a figura ficou uma em cima e outra embaixo, né? E à direita, que é essa figurazinha de baixo, representa-se uma das paredes frontais desse reservatório. As paredes laterais, BD, EF e ACGH, são inclinadas em 45 graus com relação ao plano da base e as paredes frontais são perpendiculares à base do reservatório. Calcule em decímetros, o valor da altura H necessário para que a capacidade do reservatório seja de 8.000 litros. Despreze a parte fracionária do seu resultado, caso exista. Gente, aqui é outra questão que é muito importante a gente saber identificar a base. Eu mesma me enrolei com essa questão, porque eu estava considerando que as bases desse prisma eram o quê? Essa basinha retangular e a outra basinha retangular de cima. Mas não são. Por quê? Porque as bases do prisma são iguais, opostas e perpendiculares. Nessa figura aqui de cima, eu estou considerando que essa basezinha aqui, ABFH, ela é oposta a essa de cima? Ela é paralela. Eu falei perpendicular, né? Ela é paralela. Essas bases nunca vão se encontrar, nunca vão se interceptar. Elas são iguais? Não, não são. Então, essas não vão ser as bases do meu prisma. Quais são dessas figuras que tem aqui?
desses polígonos que tem aqui. Quais são os que estão opostos, o que são iguais e o que são paralelos? Opostos ali nunca vão se encontrar. Vai ser esse trapéziozinho aqui, você não concorda? Então, aqui é como se eu tivesse é como não, eu tenho o meu prisma de base trapezoidal, sendo que ele foi tombado, ele foi colocado de outra forma, tipo, foi colocado, viraram ele. Mas a minha base que eu tenho aqui desse prisma vão ser os trapézios. Isso é muito importante pra gente resolver essa questão, certo? Porque aqui nessa segunda figura, porque assim, ó, descobrindo a base, qual é a base, a gente vai ter que calcular o volume, né? Que é isso que a questão tá perguntando, volume. Se eu achar que a minha base é esse ABFH da primeira figura, eu vou calcular, eu teria calculado o meu volume de uma forma completamente diferente. Mas já que eu descobri que a minha base é esse trapézio aqui da segunda figura, ABDC, eu só tenho que calcular a base desse trapézio vezes a altura do prisma. Sendo que a altura do prisma aqui vai ser 2, porque vocês concordam comigo, se a base é esse trapézio, é como se eu pegasse essa figura 1 e tombasse assim pro lado, buf, deixasse ela de pé sobre esse trapéziozinho. Quando eu deixo ela de pé, essa partezinha aqui, que é 2, acaba se tornando a altura do meu prisma. E essa partezinha aqui, AB, que é 3, ó, vai vir pra cá, pra minha base. É como se eu estivesse olhando, gente, essa segunda figura de baixo, assim, ó, de baixo pra cima. Eu tô olhando pro meu prisma. Vocês estão entendendo? Eu tombei ele pro lado. Essa figura 1 eu peguei e tombei. Virei assim pro lado. Aí, esses 2 metros vão se tornar a altura do prisma. E esse 3 metros vai se tornar a basezinha menor, que a gente chama base maior, base menor do trapézio, né? Vai se tornar a basezinha menor do trapézio. Então, a altura H que ele tá me perguntando é basicamente a altura do trapézio, da base da figura, não é a altura do prisma, certo? Então, a gente tem que se manter atento a isso. E como é que eu vou calcular tudo isso? Ele tá me dando o volume, não é verdade? O volume de 8.000 litros. Certo? Ele tá me dando um volume de 8.000 litros, certo? Eu tenho que pegar esse volume, usar, jogar no que eu já tenho, que é o quê? A área da base, que é o que eu vou descobrir, que é o que a gente vai descobrir, que é esse trapézio, vezes a altura do prisma, que a gente já sabe que é 2 metros, não é verdade? Então, vamos lá, ó. O volume do prisma de base trapezoidal é a área da base vezes a altura. A base a gente já sacou que é o trapézio. E como é que você calcula a área de um trapézio? É você pegando a basezinha menor, o menor lado daquele trapézio, dos lados que estão paralelos. Aqui, ó. Dos lados que estão paralelos. Ele tem um ladozinho menor, que é esse lado AB, e o ladozinho maior, que é esse lado CD. Eu vou pegar o lado menor, vou somar ao lado maior, vou pegar essa soma, vou multiplicar pela altura do trapézio, que é esse Hzinho, e vou dividir por 2. Toda essa conta, essa continha aqui, vai ser o quê? Vai ser a base, vai ser a área do prisma. Mas eu tenho também a altura do prisma, que eu até botei aqui, ó. HP, a altura do prisma, do meu sólido, que vai me dar o meu volume, certo? Beleza. Então, aqui, já vamos logo aplicando. A gente já sabe que esse Bzinho pequeno vale 3 metros. Na verdade, eu peguei e desenhei a figura aqui, ó, se vocês conseguirem enxergar. Esse Bzinho pequeno vale o quê? 3 metros. Mas o Bzinho grande eu não tenho, mas dá pra gente descobrir. Como assim, ó? Preste atenção. Esse meu trapézio, eu vou traçar essa linhazinha aqui, ó. Essas linhazinhas que eu passei aqui, esses pontilhados nessa figurazinha aqui, onde está desenhado o trapézio, certo? Essa parte 3 aqui embaixo vai ser igual a essa parte 3 aqui de cima. Vão ter medidas iguais, porque é como se eu tivesse levantado essa linha. Vocês concordam? Essa basinha pequena? Sendo que vão ter essas duas partes aqui, ó, X e X, que eu não sei quanto é que vale, certo? Mas eu vou dizer que a parte pequena, o Bzinho pequeno vale 3, e o Bzinho grande vale 3 mais X, certo? Com isso, dá para eu calcular a área do trapézio. Bzinho grande, que é 3, mais os 2x, mais o Bzinho pequeno, que é 3, dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que é justamente o que a questão quer saber, que é esse Hzinho, certo? Vezes a altura do trapézio. Então, fica 3 mais 2x. Gente, eu tô nessa segunda setinha, é porque eu não sei se dá pra ver
a setinha do mouse, mas acho que tá nessa segunda setinha da figura aqui que eu desenhei. Tem a primeira setinha aqui do lado esquerdo, tem a segunda setinha logo abaixo, que tá falando, mostrando aqui a área do trapézio, pronto. Então, fica 3 mais 2x, que é o bzinho grande, né, mais o bzinho pequeno, que é 3, vezes a altura, tudo isso dividido por 2, certo? Que isso fica basicamente igual a quê? A 3 mais 3, 6 mais 2x vezes a altura dividido por 2. Isso é igual à área da base. Mas tem esse pequeno detalhe do ângulo que ele colocou pra gente. E se a gente tiver duas variáveis, o x e o h, não tem como a gente trabalhar nessa equação. Não tem. Porque senão vai ficar confuso e vão ser duas coisas que a gente não sabe e ele tá perguntando só uma coisa pra gente descobrir, né? Então, a gente vai ter que igualar isso aqui. Vai ter que botar x em função de h ou h em função de x. Tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? Prestando atenção nesse ângulozinho aqui, ó. Se vocês perceberem, aqui onde eu fiz o desenho que tá escrito a altura aqui no trapézio, que tá a altura e tá o triângulozinho, esse 45 graus que a questão me deu, eu posso dizer que eles estão aqui em lados opostos, tem a ver com princípios assim de ângulos, essas coisas, né? Esses ladozinhos aqui não estão opostos, esse 45 graus, não tem uma linha aqui, ele tá do lado direito. Então, eu posso dizer que o 45 graus é igual a essa partezinha aqui de cima também, ó, onde eu tô apontando a setinha. É igual a 45 graus também, certo? Congruência. É igual a 45 graus. E formou esse triângulozinho aqui, ó, onde eu tenho escrito o H. Gente, isso aqui é esse triângulo trapézio, sendo que eu só botei ele de uma forma, é como se ele tivesse de cabeça para baixo aqui no trapézio. Eu peguei e coloquei ele de uma forma que a gente pudesse visualizar melhor. Aí tá aqui, ó, nessa terceira setinha roxa. Eu tenho um triângulo, certo? Que tem um x, que é o valor que eu não sei do trapézio, e tem um h, e eu tenho 45 graus nesse triângulo. O que é que dá pra fazer com isso? Dá pra eu calcular a tangente, na verdade. Tangente não é o cateto oposto vezes o cateto adjacente. Então, tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que está oposto a esse 45 graus, que é o quê? O H. Dividido pelo cateto adjacente, que aqui no caso é o X desse triângulo, certo? Tangente de 45 graus, eu descubro, a gente sabe que é igual a 1. Então, 1 é igual a H dividido por X. Passo esse X multiplicando aqui para a esquerda e descubro que X é igual a H. Tem o mesmo valor. Sendo que eu não quero descobrir o que é X. Eu quero descobrir o que é H. Aí, só para facilitar, para a gente não se perder, onde tem X, agora que eu descobri que é o mesmo valor de H, eu vou substituir por H. Para ficar tudo em função de H, a gente já descobriu na Lapa quanto é que vale H. A gente descobriu que a área da base é isso aqui, ó. 3 mais 2x mais 3 vezes H dividido por 2. Isso é a área da base, a área do trapézio. Então, eu vou substituir agora só 3 nessa quarta setinha roxa aqui de baixo, ó. 3 mais 2H mais 3 vezes H. Onde tinha 2x, eu coloquei 2H, porque não vale a mesma coisa que a gente acabou de descobrir. Aí, aqui, só deixando mais bonitinho, 3 mais 3 é igual a 6, mais 2H. Isso em função de H dividido por 2. Essa é a área da base, a área do trapézio. Para calcular volume, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa área do trapézio vezes a altura do prisma. A gente estava calculando a base, a gente tem que calcular a altura do prisma. A altura, tendo essa visão espacial de eu virar o sólido, a gente percebeu já que a altura vai ser 2, na verdade, se a gente virar esse sólido, se a gente tombar, ele vai ser 2. Então, vai ficar essa formulazinha que a gente descobriu, 6 mais 2H vezes H, lembrando que esse Hzinho é a altura do trapézio, da base, não é a altura do prisma. A altura do prisma a gente sabe qual é igual a 2. Então, vai ser essa área da base vezes a altura. Era essa área da base que a gente descobriu, vezes a altura que é igual a 2. Ou seja, 6 mais 2H vezes H dividido por 2, a área da base, vezes a altura do prisma, que é igual a 2. Então, só ajeitando aqui, cortando 2 de cima com 2 de baixo, e pegando esse Hzinho que tá fora do parêntese, ó, gente, eu tô na quarta seta, ó, contando aqui do lado esquerdo, de cima pra baixo. 1, 2, 3, 4, eu tô na quinta, na verdade, passando aqui pro lado direito, ó. Cortando esse 2 com 2, fica 6 mais 2H vezes H, e a gente vai só multiplicar, não tá de fora? Então, eu vou multiplicar o H vezes 6 e o H vezes 2H, que vai ficar 6H
mais 2H ao quadrado. Essa é a formulazinha do volume que a gente descobriu. O volume vale isso daqui. 6H mais 2H ao quadrado, certo? Sendo que a gente sabe que o volume vale 8.000 litros. Mas a gente tem que se atentar que isso aqui tá igual a metro, certo? Essas medidas que eu tô usando estão iguais a metro, certo? Então, e o volume que ele tá me dando tá igual a 8.000 litros. Então, eu tenho que transformar de litro para metro, certo? Um metro cúbico, eu tenho 1.000 litros, certo? 8.000 litros, eu tenho quantos metros cúbicos? 8, certinho? Tem que ter noção dessas medidas, né? Dessas conversões. Às vezes a questão até dá, mas a gente precisa se atentar, tem que transferir para metro cúbico. Então, eu descobri aqui que o meu volume vale 8 metros cúbicos. Aqui, ó, nessa primeira linhazinha, porque eu já substituí logo. Já transformei logo, né? Converti. Eu tenho 8 metros cúbicos de volume, que é igual à área da base vezes a altura. Que a área da base vezes a altura, a gente descobriu que é 6H mais 2H ao quadrado. Isso daqui, você bate o olho, você já sabe que dá para transformar numa equação de segundo grau, né? Então, eu vou pegar o 8.000 e uma equação de segundo grau, a gente sabe que tem que se igualar a zero. Então, eu vou pegar esse 8.000, vou passar aqui para a minha direita. Aí ele vai ficar negativo, certo? 8.000 litros, porque a gente já sabe que vai ser 8 metros, né? 8 metros cúbicos, que eu só substituí lá embaixo, mas aqui eu substituí logo com vocês. Passando, diminuindo e ajeitando, subtraindo, né? E ajeitando essa fórmula aqui para ficar o x ao quadrado, x, para que vocês possam visualizar melhor a equação de segundo grau, ficou como 2H ao quadrado mais 6H menos 8.000 litros, que eu vou transformar para metro cúbico, a gente já sabe quanto é. Fica 2H ao quadrado mais 6H menos 8, certo? Esse 2H ao quadrado mais 6H, eu só fiz ajeitar aqui para que a gente pudesse visualizar melhor. Pronto, tenho a minha equação de segundo grau. O que é que eu vou fazer? Bhaskara. Resolvendo Bhaskara daquele jeito, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Bhaskara. Você substituindo os valores, sabendo que a é igual a 2, b é igual a mais 6 e c é igual a menos 8, substituindo, a gente tem duas opções. Ou o h vai ser igual a menos 4, que não vai acontecer, porque o volume não pode ser negativo. Menos 4 metros cúbicos, né? Ou o h vai ser igual ao quê? Metros cúbicos não, metros, né? Ou o h vai ser igual a quê? 1 metro. Sendo que na questão ainda tem esse pequeno detalhe que ele colocou ainda para dificultar a vida, que ele quer o valor em decímetros. Eu descobri que x vale igual a 1 metro. 1 metro tem 10 decímetros. Então, a resposta à questão é 10 decímetros. Gente, essa questão é um pouquinho mais longa, mas é só pra gente notar, ficar atento a esse negócio de descobrir o que é a base, o que não é a base, o que é que se transforma em altura, que a gente precisa demais dessa visão espacial, tá certo? E a última, essa daqui é rapidinho. Proposto 10. Um fabricante produz embalagens de volume igual a 8 litros no formato de um prisma reto, com base quadrada de aresta A e altura H. Visando a redução de custos, a área superficial da embalagem é a menor possível. Nesse caso, o valor de A corresponde em decímetros à raiz real da seguinte equação. 4A menos 32 dividido por A ao quadrado é igual a zero. As medidas da embalagem em decímetros são... Gente, primeiro, ele está me dizendo o valor de A corresponde à solução, à raiz real da seguinte equação. 4A menos 32 dividido por A ao quadrado é igual a zero. Então, a gente vai primeiro descobrir qual a raiz dessa equação aqui, certo? Isso aqui a gente não precisa nem se preocupar em fazer Bhaskara ou não fazer, porque dá pra gente jogar pro outro lado. Aqui, ó, tá igual a zero. Dá pra gente jogar esse menos 32 dividido por A ao quadrado somando pro outro lado, certo? Eu jogando aqui pra direita. Aí vai ficar 4A é igual a 32 dividido por A ao quadrado. Esse A ao quadrado que está dividindo aqui na direita, eu vou passar multiplicando aqui para a esquerda. Vai ficar 4A vezes A ao quadrado, ou seja, vai ficar 4A ao cubo, é igual a 32. Esse 4 que está na esquerda, eu vou passar dividindo para a direita. Vai ficar 32 dividido por 4, é igual a 8.
Qual é a raiz cúbica de 8? A ao cubo é igual a 8. Então, eu vou ter que tirar a raiz de um lado para ficar só A. E para manter a balança equilibrada, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. A raiz cúbica do outro lado, né? Daqui do 8. A raiz cúbica de A ao cubo é igual a A. E a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, a gente descobre que A é igual a 2. Tá certo? Sendo que aqui, ele está me dizendo que eu tenho esse sólido de um prisma, formato de um prisma reto com base quadrada de aresta A e altura H. Ou seja, é esse prismazinho aqui que eu tenho. Se você tiver essa visão espacial, é só você desenhar. Eu tenho minha base quadrada, que está aqui o A de aresta A, e eu tenho a minha altura H. E eu já descobri quanto vale o meu A aresta da base. E eu também já sei quanto é que vale o volume desse prisma, porque ele me disse, ó. Volume igual a 8 litros do formato de um prisma reto com base quadrada de aresta A e altura H. Aqui, a gente tem que saber também que 8 litros é igual a 8 decímetros cúbicos. A gente não tinha visto que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ou seja, se eu tenho 8 litros, eu tenho 8 decímetros cúbicos. Gente, isso é só você pesquisar na internet. Ou você fazer as continhas de tipo assim, 1 metro eu tenho 10 decímetros. E isso ao cubo e tudo mais, fazer a continha, certo? Mas, normalmente, às vezes a questão te dá. Ou você só precisa decorar mesmo, que tipo... Esse tipo de decoreba eu acho assim mais tranquilo, né? Pra você fazer a conversão. Enfim, 8 litros é igual a 8 decímetros cúbicos. E eu tenho o meu volume, né? O meu volume é a área da base, esse quadrado que eu tenho aqui, A vezes a medida da altura do meu prisma. O volume é igual a 8. Eu já sei que é igual a 2, então fica 8, o volume é igual a área da base, A vezes A, 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado vezes a altura. 8 é igual a 2 ao quadrado é igual a 4 vezes a altura. Esse 4 que está aqui do lado direito, eu passo dividindo para o lado esquerdo e descubro que H é igual a 2. Ou seja, é o entender, né? Que está me falando que A é igual a 2, H é igual a 2 também. Gente, por hoje foi só. Eu me demorei um pouquinho mais nos exercícios, mas é porque, no final das contas, é isso que importa, né? Vocês saberem resolver os exercícios que a prova tá te dando. E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, qualquer coisa, porque essa frente de matemática, né, matemática 3, geometria, cai demais no Enem, justamente porque é uma das áreas da matemática que mais se aplica no nosso dia a dia, que você vê que basicamente todas as questões são contextualizadas. Eu quero formar uma caixa, reservatório de água, uma lata de tinta, não sei o que é essa parte da geometria, né? Então, é muito importante que vocês façam, sim, muitos exercícios. E se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer exercício, ou dúvida de conceito, podem entrar em contato comigo, tá certo? E por hoje é só. Bons estudos. Tchau, tchau.